Paz do Senhor para todos aqueles que nos veem e nos ouvem através desse canal. Nós vamos dar continuidade aqui à unidade 3, no capítulo 1, agora na lição 2, falando ainda a respeito da teologia pastoral. Na aula passada nós tratamos a respeito da saúde do pastor, do caráter do pastor, da relação do pastor com a igreja e dos cuidados da sua saúde dentro da sua vida ministerial, os desafios, as complexidades, como se prevenir, como se cuidar, né, dentro da sua trajetória. E neste capítulo, nesta unidade, nós vamos tratar aqui na unidade 3, capítulo 1, na lição 2, nós vamos dar continuidade sobre a temática da relação do pastor com a obra, com a igreja. É uma relação desafiadora, o pastor e a igreja. Uma relação desafiadora de pessoas íntegras, de pessoas maduras, pessoas determinadas, pessoas que têm objetividade e, sobretudo, que tenham amor pela obra de Deus. Porque tratar, cuidar, manusear a igreja de Deus, né, o corpo de Cristo, que é a igreja, é algo muito privilegiado e algo muito sério, algo divino. Então, preciso haver um zelo, um cuidado. E nós falamos, esse livro ele vai tratar da autoridade do pastor, o pastor administração, vai nos falar a respeito da relação do pastor e o rebanho, a relação do pastor e o obreiro, os obreiros, o corpo de obreiros, e o culto. A autoridade pastoral, tratando dessa temática dentro dessa unidade. Então, autoridade pastoral. 1.4, o livro vai nos tratar, vai nos falar a respeito dos desafios da autoridade pastoral. O que o pastor, aonde o pastor precisa gerenciar os cuidados, os conceitos, a forma de trabalhar, e aonde muitas vezes ele passa os maiores desafios dentro da igreja. Então, tem alguns pontos aqui, alguns desafios que o pastor, o líder, passa na sua trajetória, na sua jornada, na sua carreira, nesse serviço de cuidar do corpo de Cristo. A insubmissão. Muitos homens de Deus sofrem os impactos de tristeza. Nós falamos sobre as doenças psicossomáticas que resultam quando o líder se encontra num desafio diante da igreja. E a insubmissão, muitas vezes, é causa de tristeza, de desapontamento, e isso gera um mal-estar psicológico, mental, e isso traz um desgaste, e muitas vezes traz até doença corporal, não no corpo, no físico, no fisiológica, né? Doença fisiológica. Então, a insubmissão é um desafio, um grande desafio na vida de um líder. A desobediência, né? Está muito aí associado à insubmissão, né? O homem, a igreja, a pessoa que está sendo cuidada, quando ela é insubmissa, normalmente ela tende a uma desobediência.
Então, a obediência é um desafio grande na vida de um líder, principalmente de um líder espiritual. Porque quando nós tratamos na vida secular, nós conseguimos ter bases como o salário da pessoa, quando ela é insubmissa, se ela não se submeter, ela está tendenciosa a perder o emprego. Isso não é o caso da igreja. A igreja pode perder a salvação. Então é algo mais sério para se tratar. E pedir graça para Deus e orar a Deus, para Deus ajudar o líder a gerenciar situações assim, né? Desse tipo. Rebelião. Paulo, João, eles escreveram algumas cartas tratando de pessoas, de falsos irmãos, de pessoas que estavam dentro da igreja e depois saíram tentando trazer um ensinamento que não pertencia ao evangelho. E esses eram rebeldes. Então eles passaram por essa situação complicada, um desafio, falta de respeito. A falta de respeito, existe a falta de respeito. Principalmente quando nos deparamos com uma igreja que é carnal, uma igreja que não busca e não quer buscar Deus. E é preciso ter sabedoria para tratar de uma situação nesse contexto. Murmuração, solidão e incompreensão. Situações na vida, na vida, na trajetória, desafios na trajetória de um líder em que ele precisa ter a palavra certa, ele precisa ouvir Deus, porque senão ele está tendencioso a usar dos seus próprios argumentos e da força do seu braço, muitas vezes. 1.5 vai nos falar a respeito dos propósitos bíblicos da teologia pastoral. Qual que é a estrutura? Quais são os pilares, né, da Bíblia com relação à teologia pastoral? O que a Bíblia quer ensinar, nos ensina, na verdade? Aonde ela nos fortalece? Aonde nós precisamos, como líder, enxergar e viver para ter um bom resultado? Então, aqui vai falar, né, a respeito dos propósitos bíblicos. Um deles é apacentar. É preciso não perder esse foco. Não podemos viver como líderes uma vida eclesiástica à base de tribuna e de púlpito, cobrando da igreja os horários, cobrando da igreja os dízimos e não fazendo o papel que o líder precisa fazer, que é apacentar. E muitos líderes que cobram muito e muitas coisas da igreja, do corpo, do grupo, mas muitas vezes deixa a desejar no sentido de apacentar, de cuidar, de ser um exemplo. Homens que ministram a palavra de Deus, traz repreensão sobre a igreja de Deus, sobre uma autoridade eclesiástica, e não é um exemplo. Muitas vezes um mau pagador, muitas vezes um mau funcionário, muitas vezes um reclamão. E é preciso ter essa consciência. É preciso entender que muitas vezes, ou todas as vezes, o amor vai ter que ser supremo. Ele vai ter que viver desse dom excelente. Guiar e velar pela igreja, ensinar aquele que não sentou
para aprender, não está apto para ensinar, anunciar o evangelho, impor as mãos, orar e ungir. Esses são alguns propósitos bíblicos da teologia pastoral. E é preciso ter foco, é preciso ter clareza, é preciso entender e ter objetividade, né? Rever os conceitos, para ver se tudo isso, se eu como líder, se tudo isso eu estou vivenciando, expressando no meu comportamento como líder. Ainda dentro dessa temática de propósitos bíblicos da teologia, batizar, admoestar e disciplinar, servir, preparar, precisa preparar, buscar, receber, combater, disciplinar e promover. São critérios, são pilares que precisa permear a vida, a trajetória de um líder eclesiástico, de um líder, de um homem que cuida do corpo de Cristo, a igreja. É preciso entender. 1.6, dentro ainda da autoridade pastoral, autoridade e obediência na igreja local. A autoridade e a obediência andam juntos, pois nenhuma igreja local sobrevive sem esses dois elementos, autoridade e obediência. Duas coisas. São dois pilares que precisa estar dentro da igreja local, para que a igreja seja saudável. Se tiver autoridade, é preciso haver obediência. Se tiver obediência, eu preciso me colocar debaixo de uma autoridade. A igreja não é lugar para abuso de autoridade, mas também não deve ser palco para desobediência. É preciso equalizar esses dois pilares, esses dois conceitos, é preciso equalizar. A igreja, ela vai ser uma igreja saudável quando a igreja obedecer a sua liderança, entender isso, e quando a sua liderança tiver autonomia, tiver autoridade, tiver exemplo, for um exemplo de honestidade, de fidelidade, de proximidade, de zelo e de muito amor. Então a igreja que desobedecer, na verdade, só pode acontecer isso se ela for rebelde. Aí é rebelião. Mas caso contrário, a igreja vai conseguir, vai se colocar na posição que precisa. Porque ela precisa ser curada. E ela vai ser curada nessa trajetória, nessa circunstância. A desobediência foi a porta para que o rei Saul cometesse outros pecados terríveis, como imprudência, orgulho, ciúme, vingança e suborno. Na história do Antigo Testamento, a Bíblia relata sobre dois líderes que tiveram governos diferentes. O governo de Saul foi um governo fracassado, foi um governo com muita dificuldade, porque Saul, ele não conseguia ouvir a voz de Deus.
Saul tinha sido escolhido, ele tinha o chamado de Deus. Deus ordenou a Samuel, o profeta, que levantasse um rei, e esse rei era Saul. Mas Saul fazia o seu reinado, exercia o seu governo pautado naquilo que ele achava. E o profeta Samuel era o canal, era o representante das ordens e das determinações de Deus. Mas Saul não ouviu Samuel, não ouviu a voz de Deus. E o seu reinado foi um reinado crítico. O seu final foi ser possesso, ficou possesso. E Deus o matou. Porque Saul, ele errou muito menos que Davi. Mas o coração de Saul tinha uma inclinação para os seus próprios conceitos e ideologias. E isso levou à morte. E isso o levou a executar um governo mal sucedido. Davi errou muito mais que Saul, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi, muitas vezes em combate, antes de um combate, ele consultava o Senhor. Se o combate era favorável, se o inimigo era fraco, Davi, ele consultava o Senhor. E se o Senhor falasse para não ir, ele não ia. E isso aconteceu. Isso aconteceu numa das batalhas que Davi consultou o Senhor. E logo em seguida, Davi consulta novamente, o exército era forte. E de repente, Deus falou que era para ele ir. E ele foi. Então Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Com todas as suas falhas, defeitos como homem, suas dificuldades, suas quedas. Deus enxergou em Davi um coração sincero. Autoridade e obediência. Jesus é o nosso maior exemplo de autoridade e não deixou de ser obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus, quando ele chega no seu ápice, diante do Pai, quando ele estava para ser entregue, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Era a obediência. Jesus estava na angústia, no ápice da angústia. O homem, quando chega no ápice da angústia, como Jesus chegou, ele soa gotas de sangue, e isso aconteceu com Jesus. Tamanha foi a angústia, mas ele permaneceu obediente à voz do Senhor, à voz do Pai. 1.7. A perda da autoridade pastoral e suas consequências. A autoridade pastoral é uma investidura espiritual que pode ser perdida mediante a falta de vigilância daqueles que militam no bom combate da fé. Todo homem está suscetível ao erro, à queda, né? Paulo escreve que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque Paulo sabia das fraquezas do homem, da igreja, principalmente daquele que traz uma liderança, dos combates, das guerras espirituais. E se o homem de Deus, o líder, não vigiar, a queda vai ser grande. E com a queda dessa liderança, a igreja vai ser fragmentada, vai ser abatida. E muitos podem até perder a sua salvação por causa desse evento. Então é preciso tomar cuidado. É preciso tomar muito cuidado. Porque nós estamos tratando, ou a igreja, o líder, ele trata, ele cuida, ele zela do corpo de Cristo. E ele vai responder diante de Deus. A perda da autoridade
também se configura quando o obreiro perde a visão, a sensibilidade e deixa de ser fiel aos seus dízimos. Um obreiro, um líder inconsequente, desonesto, mal pagador, que não cuida bem da sua casa, ele começa a perder a sensibilidade do Espírito de Deus, não consegue mais ouvir a voz de Deus e perde a visão. Nós vemos casos nas escrituras de homens que perderam a visão. Sansão, ele perdeu os seus 2 olhos, o rei Ezequias. Porque quando o inimigo vinha, somente os filisteus, eles vinham para arrancar os olhos. Então, quando o homem ele se coloca fora dos conceitos de Deus, porque Sansão ele se envolveu com uma mulher da Filístia, uma filisteia, não era para ele fazer isso. E com isso, veio a queda, veio a prisão, foi pego, nisto, descobriram a sua força, que a força estava nos seus cabelos, e arrancaram os olhos. No final, Deus ainda usou de misericórdia e concedeu força para Sansão para matar os filisteus. E a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Então, o líder que perde a visão, que perde a sensibilidade diante de todos esses desafios, desapontamentos, angústias, tristezas, rebeldias, ele vai correr um sério risco de trazer sobre a igreja uma grande sequela. Né? E é preciso tomar cuidado com isso. É sério ser líder. É sério almejar o episcopado, como Paulo fala. Desejar o episcopado é entregar a vida. Hoje muitos querem os lugares altos. Muitos querem os lugares de destaque. Mas ninguém mais chora e ora ou jejua pela igreja. Não sofre mais pela igreja. Sofre mais pelos desapontamentos e decepções que recebem na sua trajetória, de púlpito, porque são homens que só tomam o púlpito e perecem por isso. Não por viver o evangelho, mas por não entender que é necessário ter a sensibilidade e a visão de alcançar e de cuidar de almas, cuidar da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. As perdas ainda, falando das perdas, a perda da autoridade. Quando deixa de ser exemplo para os crentes, deixa de ser sal e luz na sociedade, deixa de orar. Outro problema é a ausência constante na igreja local. A presença de um líder honesto, fiel, cuidadoso, zeloso na igreja local é de suma importância. A igreja precisa sentir o seu líder, a igreja precisa sentir que o seu líder é pai e não um pastor. A igreja precisa sentir isso. E muitas vezes é só cobrada os seus dízimos, é só cobrada a presença, cobra seu horário de chegada, de saída, cobra seu evangelismo. Mas muitas vezes a igreja ela fica ausente da presença do seu líder. Ou a liderança se escusa, negligencia com o zelo e cuidado. Muitas vezes faz a obra por formalidade. E isso é falta de sensibilidade. Então, é preciso
zelar, eu preciso cuidar. E a minha vida, ela não pode ser uma vida eclesiástica, ela tem que ser uma vida de espírito e de verdade. Eu preciso ser o sal da terra e luz do mundo. Quando eu for isso, a igreja vai enxergar algo diferente. A igreja vai enxergar algo verdadeiro. E ela vai fortalecer. E ela vai amadurecer. E ela vai ser zelada. Terminamos aqui, estamos finalizando essa parte da unidade 3, do capítulo 1, lição 2. A nossa referência aí, o IBAT, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Nosso canal IBAT Glória, no YouTube. No Facebook, também temos uma página no YouTube. Se você digitar Núcleo IBAT Glória, vai dar lá no YouTube, você vai achar essa nossa página. Dê o seu like, inscreva-se, se você sentiu no seu coração que foi boa essa mensagem, repasse. É para o reino de Deus. Tudo que você fizer e tudo que você aprender vai ser para o reino de Deus. Na verdade, nós estamos aprendendo juntos. Eu vim aqui também aprender. Porque quando eu estou falando, eu estou aprendendo com todos aqueles que nos veem e nos ouvem, com a igreja, com os irmãos do IBAT. Meu abraço, minha saudação para todos. Que a paz do Senhor seja com todos nesse dia. No nome de Jesus.